Saudos, amados irmãos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja, aos amigos, com um bom dia. Eu gostaria de, nessa manhã, estar falando um pouco sobre a igreja, o propósito da igreja, os objetivos da igreja e por que isso não tem sido alcançado hoje. Nós vamos observar isso quando nós ouvirmos o que nós vamos falar aqui e você fazer uma reflexão profunda, você como igreja do Senhor. A noiva de Cristo. O nosso texto base, 1 Coríntios 10, 31. Nós vamos olhar primeiro para o nosso propósito. Qual é o nosso propósito como igreja? Basicamente, existem razões fundamentais para a existência da igreja, tais como levar o evangelho aos perdidos, ter oportunidade de participar de cultos e instrução regulares, dar esperança aos que sofrem, ser um farol na comunidade, equipar os santos para a obra do ministério, afirmar e apoiar valores saudáveis, lar, pureza moral e ética, a dignidade dos indivíduos, viver santo, casamentos saudáveis, integridade, etc. Enviar o evangelho por todo mundo através do empenho missionário. Buscar a juventude de hoje, desafiá-la a fazer de Cristo o centro de sua vida, sua escolha de carreira e seus planos para o futuro. Orar. Edificar os santos, consolar os entristecidos, encorajar os solitários, alimentar os famintos, ministrar aos deficientes e ajudar os idosos que sofrem abusos e os confusos. Estimular a ação e envolvimento em questões sociais críticas, servir como modelo de autêntica retidão. Ensinar as Escrituras tendo em vista uma vida santa. Isso tudo que nós falamos aqui é o propósito de uma igreja saudável. Nós não temos visto isso muito nas igrejas, porque a igreja perdeu a essência, aquilo que ela foi chamada, aquilo que ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós hoje estamos vendo e ouvindo histórias contadas através de pregações, preocupado com estudo, estudar, a letra tem matado a verdadeira unção do evangelho. A igreja que cresce torna-se invejada pelos que não o fazem. Glorificar a Deus deve ser o propósito principal da igreja. Glorificar a Deus significa engrandecer, exaltar ou elevar o Senhor nosso Deus, ao mesmo tempo em que nos humilhamos e acatar a sua sabedoria e a sua autoridade. Glorificar a Deus ainda significa estar ocupado e comprometido com os seus caminhos, em vez de preocupado e determinado a seguir meu próprio caminho. É estar tão entusiasmado com Deus, tão dedicado a Ele, tão comprometido com Ele, que não podemos ter o suficiente dEle. Como é que isso ocorre? Como isso tudo ocorre? Como que esse propósito ocorre? Primeiro, cultivando o hábito de incluir o Senhor Deus em cada segmento de nossa vida. É um estilo de vida contínuo, glorificar a Deus no trabalho, no relacionamento. Segundo, recusando-se a esperar ou aceitar qualquer glória que pertença a Deus. Posso, de fato, tomar a glória que só Deus merece? A glória só pertence a Ele. Terceiro, mantendo com Deus um relacionamento prioritário, mais importante do que qualquer outro na terra. Negar o próprio eu é essencial para o nosso relacionamento com Deus. É necessário que Ele cresça, que eu diminua. Sou servo, Ele é o Senhor. Encontre-se com Ele frequentemente e a sós. Colocar tudo na presença dEle através da sincera confissão, oração de confissão. Especifique os compartimentos de sua vida que você deseja que Deus, quando estiver a sós com Ele, que ele trabalhe, que Ele renove, que Ele estimule. Admita abertamente sua luta com orgulho. Isso trará glória a Deus ou a mim? Faça sempre essa pergunta. E jamais nos esqueçamos que isso precisa ser feito na força de Deus e para a sua glória. Quais são os nossos objetivos como igreja? A minha esperança em tratar desses assuntos é aumentar a nossa conscientização de como Deus planejou que a igreja funcionasse.
E o que precisamos fazer para mantê-la no rumo certo? Nós vamos falar de 10 declarações sobre o ministério. O que é ministério? Tem pessoas que estão olhando para o ministério como uma forma de emprego, de salário, de preencher o próprio ego, de achar que é alguma coisa. Ministério não é nada disso. Você vai ver isso aqui agora. As declarações, o fundamento do ministério é o caráter. A natureza do ministério é o serviço. O motivo do ministério é o amor. A medida do ministério é o sacrifício. A autoridade do ministério é a submissão a Deus. O propósito do ministério é a glória de Deus. As ferramentas do ministério são a palavra de Deus e a oração. O privilégio do ministério é o crescimento. O poder do ministério é o Espírito Santo e o modelo do ministério é Jesus Cristo. Se nós estivermos dentro, se a igreja estiver funcionando dentro dessa ótica, que deve ser a ótica, essa é a ótica de Deus sobre o ministério, sobre como ele deve funcionar, nós vamos ver ministérios cheios da graça e da glória de Deus, nós vamos ver milagres acontecendo, nós vamos ver maravilhas acontecendo. Nós vamos olhar para 4 objetivos importantes como igreja. Quando lemos Atos 2, 41 e 47, descobrimos alvos primordiais que devem fazer parte da igreja, como nós vamos ver a seguir. Culto, aprendizagem, comunhão e expressão. O que é culto? Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O Senhor nosso Deus ainda busca a nossa adoração. João 4, 23. O Senhor busca, o único tipo de pessoas que Deus busca são verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não fazia a liderança da igreja primitiva, nada fazia a liderança da igreja primitiva renunciar ao ministério da palavra. Você vê isso em Atos 6, quando eles se reúnem e instituem diáconos para cuidar das mesas, das viúvas e dos órfãos, para que os apóstolos se dedicassem exclusivamente à oração e à palavra. A palavra é primordial, ela ocupa o lugar de primazia no culto. O objetivo, ela é o alvo. Pode acreditar, uma vez que você tem aprovado a adoração, o tipo de adoração que rouba o seu coração e concentra toda a sua atenção no Senhor vivo, nada menos do que isso satisfaz. Nada mais chega perto, uma vez que você tem aprovado o verdadeiro culto. Jamais vai querer brincar de igreja novamente. Aprendizagem. Segundo motivo, aprendizagem. Nós podemos olhar no versículo 44, Atos 4:4, Atos 6:4. Nada fazia a igreja abrir mão, a igreja primitiva, que precisa ser o nosso modelo, precisamos voltar a funcionar como igreja primitiva, quando nada não é nosso, tudo é compartilhado. Os cristãos também recebiam alimento sólido através da palavra e verdade mais profunda das escrituras através da palavra, do ministério de oração e os apóstolos totalmente dedicados à palavra, para ensinar a palavra, para ensinar o evangelho, para falar de Jesus. Enquanto a igreja com todos aqueles novos cristãos crescia, aumentava cada vez mais a necessidade de instrução sólida na palavra de Deus. Crente alicerçado na palavra de Deus, ele se transforma em servo. Porque crente até o diabo é. Agora o nosso objetivo como igreja é aprender a servir. A instrução sólida e constante da palavra de Deus produz alguns benefícios. Dá estabilidade à nossa fé. Estabiliza-nos nas horas das provações. Capacita-nos a usar a Bíblia corretamente, não torcendo a Bíblia para ela falar aquilo que ela não está falando, mas que nós queremos que ela fale. Equipa-nos para detectar e confrontar o erro. Torna-nos confiantes em nosso caminhar. Acalma nossos temores e cancela nossas superstições. A igreja deve ser uma comunidade de aprendizagem ao lado de uma comunidade de adoração. Deve caminhar junto, aprendendo e adorando.
Comunhão íntima. A igreja é uma comunidade de fiéis que demonstram interesse genuíno uns pelos outros. Vamos olhar para alguns textos bíblicos que falam de koinonia. Nós não vamos falar sobre cada um deles, você vai ler depois e você vai tirar suas próprias conclusões. Lá em Lucas 5,10, Hebreus 10,33, Hebreus 13,15, quando temos verdadeira comunhão, damos. Quando damos para as necessidades de um grupo reunido, participamos de uma comunhão. Gálatas 2,9. A comunhão ocorre, penso eu, quando há expressão de cristianismo genuíno, livremente compartilhada entre os membros da família de Deus. Precisamos ser capazes de comunicar muito mais pelo que somos do que pelo que dizemos. Nosso testemunho é a maior pregação que existe. Nós somos uma carta aberta, o mundo está lendo. Nós como igreja. Expressão verdadeira. Lá em Atos 2, 43, 46, encontramos uma situação crescente. Havia amor, havia aceitação, havia vulnerabilidade, compaixão, interesse, atração e doação. As necessidades estavam obviamente sendo satisfeitas em todas as áreas. Na área espiritual e na área física. Havia comprometimento. Havia o levar a cargas uns dos outros. À luz de tudo isso, não deveríamos ficar surpresos ao ler como o Senhor honrou suas expressões de interesse. Lá em Atos 2,47, Atos 3,1,8 e Atos 4,1,4. Todos esses textos você vai ler depois e vai tirar suas próprias conclusões. Evangelização, dentro dessa expressão verdadeira. Em minha pesquisa, descobri 4 observações a respeito de evangelismo e missões no Novo Testamento. Primeiro, eles nunca se limitaram à reunião da igreja. A igreja reunida está adorando ou sendo instruída. A igreja dispersa está ajudando e afirmando, encorajando e evangelizando. Elas se reuniam para adorar, ser instruídas e ter comunhão íntima. Depois se dispersavam para evangelizar. A igreja é essencialmente o lugar onde os santos se reúnem para ser alimentados com o alimento sólido da palavra e para se impressionarem com a necessidade de compartilhar o evangelho e sua mensagem de busca ao perdido. Segundo, o evangelismo era sempre iniciado pelo cristão. Temos a falsa impressão de que se as pessoas quiserem conhecer a Cristo, nos perguntarão. Nós é que devemos iniciar o contato com as pessoas, como igreja. Terceiro, o evangelismo geralmente estava ligado a outro evento ou experiência desconexo. Quarto, o evangelismo nunca foi algo que alguém fosse forçado ou manipulado a fazer. Não se esqueça do que aprendemos antes. O poder do ministério é o Espírito Santo. Preocupar-se com as pessoas, interessando-nos de fato por seu mundo, sua situação e seus cuidados, ainda é o método mais eficaz de ganhar os perdidos. Olhando para o futuro como igreja, o que nós vemos quando nós olhamos para o futuro? Primeiro, a profundidade da igreja é determinada por sua qualidade de culto e instrução ali presentes. Segundo, a dimensão, a largura da igreja é determinada pelo compromisso dessa igreja com comunhão e evangelismo. Precisamos continuamente buscar as pessoas que estiverem necessitadas. A igreja que fica sentada de cara fechada ao futuro, pouco fazendo, além de ilustrar os louros de ontem, se tornará uma igreja a qual falta relevância e entusiasmo. Ao mesmo tempo, a igreja que amolecer sua posição teológica e alterar a escritura para combinar o estilo do futuro, perderá seu poder. Nós não temos visto hoje mais grandes acontecimentos onde o poder de Deus é manifestado, porque as igrejas perdeu o bonde da história. Hoje, igrejas virou um grande hall de empresas que precisam dar lucros. E não é lucro de almas, não é lucro financeiro mesmo. Precisa enriquecer os líderes. Nós precisamos compreender que a nossa função como igreja é olhar para os necessitados, é buscá-los, é alcançá-los. E sugestões para manter o equilíbrio, o nosso equilíbrio como igreja que agrada a Deus. Primeiro, tempos de mudança requerem a disposição de retrabalhar as ferramentas
e ser flexível onde é necessário. Segundo, as verdades imutáveis requerem disciplina para resistir e lutar quando necessário. As verdades de Deus são o nosso alicerce seguro. Essa é o que eu gostaria de deixar para você nessa manhã, meu querido. A noiva de Cristo. Ame como noiva. Olhe para Jesus como seu modelo. Olhe para ele, olhe para o Espírito Santo, sabendo o seguinte: o poder vem dele, o poder emana do Espírito Santo. Eu não sou nada, eu não posso fazer nada, mas o Espírito Santo pode fazer tudo, e eu sou a ferramenta nas mãos dele. Gostaria de te agradecer nesta manhã, que você lesse os textos, analisasse, fizesse reflexão, parasse e repensasse como é que você está como igreja. É o que eu gostaria de deixar para você nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.